Horóscopo de Aquário para 6 de janeiro de 2026. Chegou o seu dia, Aquário. Respire fundo e sinta a diferença no ar. Hoje a vida pede que você junte duas forças que, quando se abraçam, viram um superpoder: a sua visão de futuro e a disciplina do presente. Se você acordou com a cabeça cheia de ideias, isso é um sinal. Se você acordou querendo silêncio e espaço, também é. O universo não está te empurrando para um extremo, está te convidando a encontrar o ponto exato onde a liberdade vira a direção. Bem-vindo a 6 de janeiro de 2026. Um dia para reorganizar o que está por dentro, recalibrar o que está por fora e lembrar uma verdade que você às vezes esquece porque está ocupado demais pensando no amanhã. O agora é a ponte, e hoje a ponte está firme, desde que você caminhe com intenção. Se você vinha adiando uma conversa, uma decisão ou um passo simples que desbloqueia um projeto inteiro, hoje é o tipo de dia que não perdoa a procrastinação, mas também não exige perfeição. Ele pede presença, pede um compromisso real com o que você diz que quer. E, acima de tudo, pede que você pare de se subestimar quando a sua própria inteligência tenta te convencer de que tudo ainda precisa de mais um ajuste para começar. Informação astrológica geral. Aquário, a energia do dia se parece com uma oficina bem iluminada, ferramentas sobre a mesa, uma janela aberta e um plano que finalmente faz sentido quando você para de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. O céu de início de janeiro tende a enfatizar responsabilidade, estrutura e resultados. Isso não é para te prender, é para te ajudar a transformar inspiração em algo palpável, com começo, meio e fim. A sua natureza é mental, aérea, rápida. Você enxerga possibilidades onde outros veem paredes. Só que hoje a vida quer que você escolha uma possibilidade e a trate como prioridade. Escolher uma coisa não significa abandonar as outras para sempre. Significa dar ao futuro uma chance de nascer. O seu dom de conectar pontos fica ainda mais poderoso quando você cria um método, um calendário realista, uma sequência de ações pequenas e repetíveis. Um tema forte para hoje é organização interna. Você pode perceber que algumas ideias antigas ainda estão ocupando espaço mental sem trazer retorno. Você pode lembrar de um plano que parecia genial, mas que perdeu sentido. Você pode notar um apego a uma versão de você que já não combina com a pessoa que você está virando. Esse tipo de clareza nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes ela chega como um tédio com as mesmas histórias, como uma impaciência com o que é superficial, como uma vontade de simplificar. Ao longo do dia, observe sinais de que o seu corpo quer participar da sua transformação. Seu ritmo mental é intenso e você costuma viver como se o corpo fosse apenas um veículo. Hoje ele pede parceria. Sono, hidratação, alimentação. Pausas e movimentos são ajustes simples que mudam o humor, a criatividade, até a forma como você fala com as pessoas. E hoje a forma como você fala importa muito. Se você precisa de uma frase guia para 6 de janeiro de 2026, fique com esta: eu escolho o que sustenta o meu futuro. Repare como a palavra sustenta muda tudo. Não é sobre o impulso do momento. É sobre aquilo que aguenta o tempo, que melhora com a repetição e que não depende de aplauso imediato. No campo emocional, o dia tem uma qualidade de sinceridade. Você pode estar mais sensível a incoerências. Pode perceber quando alguém promete muito e entrega pouco. Pode perceber quando você mesmo está dizendo sim para não decepcionar, enquanto por dentro quer distância. A boa notícia é que você tem capacidade de ajustar isso com elegância. A chave é não virar gelo. Aquário, quando se defende, pode parecer indiferente. Hoje, o seu desafio é ser honesto sem se desconectar, ser firme sem virar distante, ser livre sem deixar pontas soltas. Há também uma forte energia de encerramento de ciclos menores. Você não precisa resolver a vida inteira hoje, mas pode encerrar uma pendência. Pode limpar uma gaveta, responder uma mensagem importante, organizar um arquivo, quitar um pequeno débito, recusar um convite que não faz sentido ou fazer uma ligação que você estava evitando. Pequenos encerramentos criam espaço, e espaço é onde a sua genialidade respira. No fim do dia, você tende a sentir mais clareza do que no início, desde que não tente controlar cada detalhe. Use sua mente como mapa, não como prisão.
Planeje, mas deixe margens. Estruture, mas não endureça. Uma parte do seu destino se revela quando você aceita que a vida também tem ritmo próprio. Retrógrado Mercúrio, Aquário. Quando o tema é Mercúrio retrógrado, a mensagem principal é simples: vivais antes de acelerar. Mercúrio fala de comunicação, contratos, deslocamentos, tecnologia, negociações, prazos, mensagens e detalhes. Em fases retrógradas, ou mesmo nos períodos de sensibilidade ao redor delas, o mundo parece pedir uma segunda checagem. Não é castigo, é manutenção. Para você, que vive cercado de dispositivos, ideias, redes e conexões, esse tema é especialmente importante. Hoje, trate a comunicação como um instrumento fino. Leia o que você vai enviar. Releia. Pergunte a si mesmo se a intenção está clara. Pergunte a si mesmo se a mensagem pode ser interpretada de um jeito que você não quer. Se houver qualquer chance de ruído, prefira uma conversa direta, com tom calmo e foco no essencial. Aquário, você pode ser brilhante, mas também pode ser literal demais, quando está com pressa. Hoje, a pressa cobra juros. Se você estiver lidando com documentos, compras maiores, assinaturas, mudanças de plano, viagens ou prazos, a palavra do dia é confirmação. Confirme endereço. Confirme horário. Confirme valores. Confirme versões de arquivo. Confirme a última atualização. E, se possível, mantenha backups. Essa é uma dica prática, mas também simbólica. Você está aprendendo a cuidar do seu futuro com pequenos cuidados do presente. Há outro aspecto importante. Mercúrio retrógrado costuma trazer pessoas, assuntos e ideias de volta. Pode ser um contato que reaparece, um antigo projeto que pede revisão, uma conversa inacabada que volta à tona ou uma dúvida que você achou que já tinha superado. Em vez de tratar isso como atraso, trate como oportunidade de refinamento. Aquário, você não é feito para viver preso ao passado, mas também não precisa ignorar o que o passado ainda tenta ensinar. Se surgir um mal-entendido, não parta do princípio de que o outro está contra você. Comece pela hipótese de que houve ruído. Pergunte, esclareça, repita com outras palavras, e peça que a pessoa repita o que entendeu. Isso evita discussões desnecessárias e preserva sua energia para o que realmente importa. No campo tecnológico, seja gentil consigo mesmo. Um aparelho travando, uma senha esquecida, um arquivo que some, um atraso em entrega, uma instabilidade em rede, tudo isso pode testar a sua paciência. E você sabe que, quando a paciência vai embora, você fica mais seco, mais sarcástico, mais distante. Hoje, faça o contrário. Use esses pequenos contratempos como lembretes de respirar e voltar ao centro. O seu humor muda quando você para de lutar contra o inevitável e decide usar o que acontece como ajuste de rota. Um ponto sutil e valioso. Mercúrio mexe também com o seu diálogo interno. O que você repete para si mesmo vira clima. Hoje, observe suas frases automáticas. Se você se pegar dizendo que não vai dar, que você sempre se complica, que ninguém entende, que é tarde demais, pare e reformule. Não como positividade vazia, mas como precisão. Em vez de não vai dar, diga ainda não está claro, mas eu posso testar um caminho. Em vez de ninguém entende, diga eu preciso explicar melhor e escolher melhor com quem conversar. Em vez de é tarde demais, diga o começo do ponto em que estou. Aquário, você muda o mundo quando muda o jeito de nomear a realidade. AMUR. Aquário, no amor. 6 de janeiro de 2026 pede maturidade emocional com leveza. O dia não é para jogos mentais, nem para distanciamento como estratégia, nem para provar nada. É para construir confiança por meio de atos simples. Você pode sentir vontade de ter mais espaço, e isso é legítimo. O ponto é como você pede esse espaço. Com frieza, vira ruptura. Com honestidade, vira respeito. Se você está em um relacionamento, hoje é um bom dia para alinhar expectativas. Não espere que o outro adivinhe o que você precisa. Você não gosta de adivinhação e não deveria exigir isso de ninguém. Fale de forma clara sobre seus planos, seus horários, suas prioridades e seus limites. E, ao mesmo tempo, pergunte o que o outro precisa. Aquário, você ama com a mente e com a visão, mas o outro pode amar mais com presença,
toque, rotina, segurança. A ponte entre esses dois estilos se chama conversa real. O dia favorece acordos práticos que diminuem tensão. Dividir tarefas, reorganizar a casa, ajustar finanças do casal, combinar horários, definir um momento da semana para estar juntos sem telas, decidir como lidar com uma situação familiar. Pode parecer pouco romântico, mas para você, estabilidade é o solo onde o romance respira. Um casal não vive só de faísca. Vive de estrutura, confiança e escolhas repetidas. Também é um bom dia para recuperar delicadeza. Se nas últimas semanas você ficou mais impaciente, mais crítico, ou com a sensação de que tudo é obrigação, hoje você pode recolocar afeto nas pequenas coisas. Um elogio específico, um agradecimento verdadeiro, um pedido de desculpa sem justificativas, um olhar que fica um segundo a mais. Aquário, você não precisa virar outra pessoa para ser carinhoso. Você só precisa deixar o coração falar, sem medo de perder a autonomia. Se você está solteiro, o dia te convida a observar padrões. Você tem um charme natural que mistura inteligência e independência. Isso atrai pessoas, mas também pode atrair curiosos, gente que se apaixona pela sua ideia e não por você de verdade. Hoje, a pergunta é: quem te vê por inteiro? Quem respeita seu espaço sem sumir? Quem não tenta te domesticar, mas também não te trata como um projeto distante? Uma conexão pode surgir por meio de conversa, redes, grupos, interesses em comum, estudo, trabalho, ou um encontro casual que vira papo profundo. Mas a energia do dia favorece construção lenta, com consistência. Em vez de se empolgar com promessas, observe ações. Em vez de imaginar cenários, veja-se a presença. Aquário, você é excelente em antecipar o futuro. Hoje, o amor te pede atenção ao presente. Se você estiver vivendo um flerte ou uma relação ainda indefinida, 6 de janeiro pede clareza. Não precisa dar nomes ou fechar regras, mas precisa reduzir a ambiguidade. Ambiguidade pode parecer liberdade, mas às vezes é apenas medo de se comprometer com a própria vontade. Pergunte a si mesmo o que você quer, e pergunte ao outro o que ele quer. Se as respostas não combinarem, melhor saber cedo. Você economiza tempo e preserva seu coração. Para quem vive um amor à distância ou com pouco tempo de convivência, o dia favorece combinar rotinas de contato que não sejam sufocantes. Um horário fixo para falar, uma mensagem de bom dia e outra à noite, um encontro marcado com antecedência. Você não precisa falar o tempo todo, mas precisa ser previsível o suficiente para gerar segurança. Para você, previsibilidade pode soar como prisão. Na verdade, ela é a base para que a liberdade seja saudável, e não uma fuga. E se o amor hoje tocar em feridas antigas, não fuja. Aquário, você tem tendência a racionalizar a dor para não sentir. Mas a dor que não é sentida vira distância. Se algo doer, nomeie, respire, converse, escreva, peça colo se confiar. Não precisa dramatizar, só precisa acolher. Família. Aquário, a família hoje é um espelho delicado. Você pode perceber onde está se repetindo, onde está se calando, onde está assumindo responsabilidades que não são suas, ou onde está evitando se posicionar para não criar conflito. O dia pede equilíbrio entre presença e limite. Estar junto não significa se anular. Colocar limite não significa deixar de amar. Se você mora com familiares, 6 de janeiro favorece organizar a dinâmica doméstica. Conversas sobre tarefas, horários, regras de convivência e respeito ao espaço pessoal podem fluir melhor se você trouxer objetividade e gentileza. Evite o tom de palestra. Em vez de dizer vocês nunca fazem, diga eu preciso que isso seja dividido de um jeito mais justo. Em vez de atacar, proponha solução. A sua mente é boa para sistemas. Use isso para gerar harmonia. Se você tem pais, irmãos ou parentes com quem se relaciona à distância, hoje é um bom dia para um contato simples. Uma ligação curta, uma mensagem que não seja automática, uma pergunta sincera sobre como a pessoa está. Você não precisa virar o parente mais emotivo do mundo. Basta estar presente de um jeito real. Às vezes, a família só quer sentir que você lembra. Para quem vive tensões familiares, o dia pede que você não entre em debate sem saída.
Aquário, você ama ideias, argumentação, lógica. Mas família raramente se resolve com lógica pura. Muitas vezes se resolve com escuta e limite. Se alguém quiser te provocar, escolha não reagir no impulso. Respire, responda com calma e, se necessário, encerre a conversa com respeito. Você não é obrigado a participar de dinâmicas tóxicas só porque são antigas. A chance de surgir um assunto de casa relacionado a dinheiro, heranças, gastos, manutenção, mudanças, reformas ou planejamento de longo prazo. Hoje favorece tratar isso com transparência. Se algo está pesado, coloque números na mesa. Se algo está confuso, peça clareza. Se alguém tenta colocar responsabilidade em você sem acordo, wiki-os com firmeza. Se você é pai, mãe ou cuida de alguém, hoje o dia pede presença consciente. Seu tempo e sua atenção valem mais do que soluções rápidas. Um momento sem tela, uma conversa sobre o dia, um passeio curto, uma refeição com presença, podem criar uma sensação de segurança profunda. Aquário, você ensina muito pela forma como vive. Hoje, a família aprende com o seu exemplo de autocuidado e respeito. E há também a família escolhida, seus amigos, sua comunidade, seus grupos. Hoje, cuide dos vínculos que te sustentam. A família nem sempre é sangue. Às vezes é quem te entende quando você é diferente. Valorize isso. Saúde. Aquário, hoje a sua saúde pede um ajuste de frequência. Você pode estar em um ritmo mental acelerado, e isso costuma se refletir no corpo como tensão, insônia, ansiedade, irritação ou uma sensação de que você nunca desliga. O dia de 6 de janeiro de 2026 te pede uma rotina simples de aterramento. Nada complicado. O simples que você realmente faz. Comece pelo básico: água, respiração, alimentação com mais presença. Se você pular refeições ou viver de café, seu sistema nervoso cobra. Se você passar horas sem se mover, seu corpo endurece. Se você ficar com muitas telas, sua mente fica ruidosa. Hoje, escolha uma ação concreta para cuidar de si. Pode ser caminhar, alongar, fazer um treino curto, tomar sol por alguns minutos, fazer uma pausa de 5 minutos a cada hora para respirar e relaxar ombros e mandíbula. A energia do dia favorece também pequenas revisões de hábitos. Não tente mudar tudo de uma vez. Aquário, você adora revoluções, mas o corpo prefere constância. Em vez de uma mudança apádica, faça microcompromissos. Dormir um pouco mais cedo. Diminuir açúcar ou álcool por um período. Organizar o horário do jantar. Criar um ritual noturno para desacelerar. Colocar o celular longe da cama. Essas coisas parecem pequenas, mas somadas mudam sua qualidade de vida. No campo emocional, observe o seu nível de isolamento. Você precisa de espaço, sim. Mas, quando a vida fica difícil, você pode se fechar demais e tentar resolver tudo sozinho. Hoje, pergunte a si mesmo: eu estou me protegendo ou eu estou me abandonando? Se a resposta for a segunda, procure alguém de confiança, converse, peça apoio, nem que seja por alguns minutos. A vulnerabilidade, para você, é um músculo, e hoje é um bom dia para exercitar. A saúde também envolve limites. Se você estiver se sentindo drenado por demandas de outras pessoas, isso é um sinal. Você pode estar dizendo sim para manter a paz, mas pagando com seu corpo. Hoje, experimente dizer não com respeito. Experimente adiar um compromisso. Experimente reduzir uma obrigação. Você não precisa se explicar demais. Seu descanso é uma necessidade, não um luxo. Se ralvo é incômodos persistentes, não o ignore. Aquário às vezes confia tanto na mente que minimiza sinais físicos. Hoje, preste atenção ao que se repete. Uma dor recorrente, um cansaço que não passa, um padrão de insônia, uma irritação constante. Cuide com responsabilidade. Autocuidado também é procurar orientação quando necessário. E, por fim, cuide da sua mente, como você cuida de uma casa. Limpe o excesso. Escolha uma coisa de cada vez. Escreva o que está te preocupando para tirar da cabeça. Faça uma lista curta de prioridades. O seu cérebro funciona melhor quando sabe onde aterrissar. Carreira. Aquário, no trabalho e na carreira, 6 de janeiro de 2026 é um dia de construção estratégica.
A sua mente está potente para resolver problemas, propor soluções e enxergar atalhos inteligentes. Mas o céu do dia favorece especialmente a execução. Não basta ter a ideia. É dia de entregar algo. Mesmo que seja uma versão inicial. Mesmo que não esteja perfeito. O movimento hoje abre portas. Se você trabalha em equipe, a sua comunicação precisa ser direta e humana. Evite ironia, evite mensagens curtas demais que podem soar frias, evite supor que o outro entendeu. Quanto mais claro você for, menos retrabalho. Hoje, alinhe expectativas, prazos e responsabilidades. Não por controle, mas por eficiência. Você não gosta de caos. E hoje você tem energia para organizar, sem se desgastar tanto, desde que faça isso com método. Se você está buscando emprego, transição ou um novo caminho, o dia favorece revisar currículo, portfólio, perfil profissional e mensagens de apresentação. Ajuste palavras, destaque resultados, organize provas concretas do seu valor. Aquário, sua competência é real. Mas às vezes, você não a comunica da forma mais acessível. Hoje é dia de traduzir sua genialidade em linguagem que o mercado entende. Sem perder a autenticidade, mas com estratégia. Se você empreende ou tem projetos autorais, o dia pede foco em processos. Pense no que pode ser padronizado. Pense no que pode ser automatizado. Pense no que precisa de um sistema simples para não depender do seu humor. Você é criativo, mas a criatividade floresce quando existe estrutura. Hoje é um ótimo dia para desenhar rotinas de produção, planejamento semanal, calendário de entregas. E para definir critérios claros do que é prioridade, a chance de surgir uma oportunidade de colaboração, um convite, uma parceria, um contato que pode abrir caminho. Observe o detalhe. Colaboração boa é aquela em que há valores alinhados, combinados claros e respeito ao seu estilo. Colaboração ruim é aquela que promete muito e exige que você abra mão da sua essência. Hoje, avalie com frieza saudável. Peça informações. Negocie termos. Não aceite pressa como argumento. Se você estiver lidando com chefias, clientes ou figuras de autoridade, o dia favorece mostrar consistência. Menos discurso, mais resultado. Você não precisa provar que é diferente. Deixe que a entrega fale. E, se houver crítica, separe o que é útil do que é ruído. Você não precisa reagir emocionalmente a tudo. Use a crítica como dado. Ajuste o que fizer sentido e descarte o resto. Para quem trabalha com tecnologia, comunicação, ciência, educação, redes, inovação ou qualquer área que envolva visão e estratégia, o dia pode ser especialmente produtivo. Mas há um alerta: não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha uma tarefa que move o ponteiro. Termine. Depois passe para a próxima. A sensação de avanço hoje é o que vai te dar energia para a semana. E se você se sentir desmotivado, faça uma pergunta. Qual é o significado deste trabalho para a pessoa que eu quero ser? Aquário, você precisa de propósito. Quando o propósito some, você seca por dentro. Hoje, reconecte sua rotina com uma causa, mesmo que pequena. Aprender uma habilidade, pagar uma dívida, construir independência, ajudar alguém, preparar uma mudança. O propósito não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Finanças. Aquário, financeiramente, 6 de janeiro de 2026 pede lucidez e planejamento. Este é um dia excelente para olhar números sem medo e sem fantasia. Você pode ter uma relação curiosa com dinheiro, às vezes vê como ferramenta de liberdade, às vezes como algo que prende, às vezes como um jogo, às vezes como um problema a ser evitado. Hoje, o céu te ajuda a enxergar dinheiro como energia de organização, e isso te beneficia. Se você tem contas pendentes, negociações, parcelamentos ou dúvidas sobre gastos, o dia favorece colocar tudo em ordem. Olhe extratos, rivais assinaturas e gastos automáticos. Observe para onde seu dinheiro está indo sem retorno real. Aquário, você pode gastar por ideal, por impulso intelectual, por curiosidade, por querer experimentar. Nada disso é errado. O ponto é consciência. Hoje, a consciência traz poder. Uma decisão importante para hoje é estabelecer um pequeno plano. Não precisa ser um orçamento rígido que te sufoca.
precisa ser um mapa que te orienta. Defina o essencial. Quanto entra, quanto sai, quanto você quer guardar, quanto você quer investir em você, em estudo, em saúde, em um objetivo específico. Quando você tem mapa, você relaxa. Porque a liberdade não nasce do improviso eterno. Ela nasce de escolhas. Se surgir a oportunidade de ganhar mais, avalie se a proposta respeita sua energia. Mais dinheiro que custa sua saúde não é ganho, é troca desfavorável. Mais dinheiro que custa sua ética também não serve. Hoje, pense no longo prazo. Aquário, você entende futuro como poucos. Use isso para construir estabilidade. Se você está pensando em investimentos, o dia favorece estudo, pesquisa, comparação e cautela. Evite decisões por entusiasmo momentâneo. Evite promessas de retorno rápido. Prefira aprender, analisar, diversificar com prudência e respeitar seu perfil. Você é inteligente e aprende rápido, mas o mercado testa ego. Hoje, seja humilde e estratégico. Se precisar, peça orientação profissional qualificada. No campo dos gastos, observe especialmente o que você compra para compensar emoção. Às vezes, quando está cansado, você busca estímulo. Um item novo, uma compra online, uma assinatura, um aplicativo, uma tecnologia, uma experiência. Hoje, antes de comprar, pergunte: isso resolve uma necessidade real ou apenas acalma um desconforto momentâneo? Se for desconforto, você pode cuidar dele de outra forma. Uma dica útil para o dia: escolha um objetivo financeiro concreto para as próximas semanas. Pode ser formar uma reserva, quitar uma dívida, economizar para uma viagem, investir em um curso, organizar impostos ou simplesmente reduzir gastos invisíveis. Objetivo concreto dá foco. E foco, para você, é liberdade bem dirigida. Se você divide finanças com alguém, hoje é um bom dia para transparência. Conversas francas evitam ressentimento. Acordos claros evitam mal-entendidos. Não espere o problema crescer. O dinheiro, quando não é conversado, vira símbolo de poder. Hoje, ele pode virar símbolo de parceria. Final. Aquário, 6 de janeiro de 2026 é um dia de ajuste fino. Não é o dia em que tudo muda de uma vez, mas é o dia em que você escolhe uma direção e começa a caminhar com consistência. O céu te apoia quando você combina visão e disciplina, liberdade, responsabilidade, coragem e método. Se você se lembrar de apenas uma coisa hoje, que seja isto, você não precisa esperar se sentir pronto para começar. Você começa e no caminho você se torna. A sua inteligência é enorme, mas a vida responde à ação. Um passo pequeno com verdade vale mais do que 1000 planos perfeitos guardados na cabeça. Cuide da sua comunicação. E faz o que for necessário. Faça acordos claros. Dê atenção ao corpo. Organize sua rotina sem se punir. No amor, seja honesto sem virar distante. Na família, esteja presente sem se anular. No trabalho, entregue algo real. No dinheiro, encare números com maturidade. E, no fim do dia, olhe para si com respeito. Você não é apenas a mente que cria. Você é também o coração que sente, o corpo que pede cuidado e a alma que deseja sentido. Quando você une essas 4 partes, Aquário, você não apenas melhora a própria vida. Você inspira outras pessoas a encontrarem o próprio caminho. Que 6 de janeiro de 2026 te traga clareza, coragem e uma calma inteligente. A calma de quem sabe que o futuro não é um salto, é uma construção. E hoje você coloca mais uma peça no lugar certo.